E aí, aluno ICL, tudo certo com você? Aqui é o professor Gustavo, de Biologia, e nós hoje iremos estudar o ciclo reprodutivo, a reprodução das briófitas, e vamos ver também as pteridófitas, ok? Então, dando sequência aí à nossa aula de botânica, né? Um assunto bem legal aí dentro da biologia, muitos alunos não gostam, mas eu vou fazer você gostar, tenho certeza, tá bom? Olha só. Na nossa última aula a gente estava falando sobre essas plantas avasculares, que são as briófitas, né? Plantas ainda muito simples, né? Ao longo da evolução. Então, se a gente for analisar, são as plantas menos complexas que nós temos. Agora, elas podem se reproduzir de duas maneiras, uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada, ok? Então, a reprodução assexuada, ela pode acontecer por fragmentação do gametófito. Então, você pega o gametófito, fragmenta ele, ele pode formar duas novas plantinhas ali geneticamente idênticas, tá? Agora, nós temos outra reprodução que acontece nas hepáticas, que é muito comum. As hepáticas, então, elas têm o seu gametófito mais laminar, que cresce paralelo ao solo. E esse gametófito laminar, que cresce paralelo ao solo, ele produz uma pequena plantinha, uma pequena estruturazinha, que a gente chama de propágulo. Esse propágulo são pequenas plântulas, jovens plantinhas mesmo, que é como se fosse um broto. Esse propágulo, logo depois, ele desgruda dessa planta mãe e origina um novo organismo, origina um novo indivíduo, tá bom? Então, esse propágulo a gente consegue evidenciar ele dentro aí das hepáticas. Agora, a fragmentação pode acontecer em qualquer grupo dentro das briófitas mesmo, tá? Reprodução assexuada, ela não envolve variabilidade genética. Para o Enem, você tem que pegar as questões mais evolutivas. Qual que é a vantagem de um organismo fazer uma reprodução assexuada? Manter aquela característica genética. Então, vamos supor que essa briófitazinha aqui, ela tem uma característica genética que é produzir o quê? Um gametófito mais largo, né? Como é paralelo, um pouco mais largo ao solo. Então, se eu faço essa reprodução assexuada, eu vou manter aquela característica ao longo das minhas gerações, porque não teve variabilidade genética. Os organismos que fazem essa reprodução assexuada, muitas das vezes eles estão em ambientes mais favoráveis, onde as condições ambientais não variam tanto, porque como são geneticamente idênticos, né? Se um organismo ele tem, sei lá, ele é mais sensível para uma variação de característica, na hora que aquela característica ambiental ela varia, ele morre, assim como os outros, porque todo mundo é geneticamente idêntico. Agora, a reprodução realmente sexuada, aí ela acaba proporcionando uma diversidade genética, então organismos geneticamente diferentes um do outro, e assim, tá? Com essa variação genética, aí nós conseguimos ter essa partezinha aí de um morre, o outro não morre, porque são geneticamente diferentes. Um pode ter uma resistência e o outro não, tá bom? Vamos falar da reprodução sexuada agora. Então, eu vou puxar o quadro aqui, porque é ciclo de vida. E nós precisamos fazer o quê? Desenhos, muitos desenhos. Pega papel e caneta aí agora e vamos copiar. Presta bastante atenção, porque o gametófito, ele é a forma dominante, tá certo? E nas briófitas, nós podemos ter os mais diferentes tipos de gametófito. Gametófitos monóicos, ou também chamados de hermafroditas. Quer dizer que tem os dois órgãos sexuais ali, masculino e feminino. Ou gametófitos dioicos, quer dizer então que é um gametófito só masculino e um gametófito só feminino, ok? Mas, por regra, todo gametófito produz gametângios. Só que aí pensa comigo o seguinte, o gametófito feminino, ele produz gametângios, mas esse gametângio ele recebe um nome, que é o arquegônio, tá bom? Arquegônio.
E esse arquegônio, por mitose, ele produz um gameta, que é a oosfera, tá certo? Então, o gameta feminino aí é chamado de oosfera. Agora, o gametófito masculino, ele também produz gametanjos, que é o anterídeo, certo? E esse gametanjo chamado de anterídeo faz mitose e acaba produzindo os anterozoides, tá bom? Acaba produzindo os anterozoides. Então, aqui nós temos os nomes que podem aparecer no seu ciclo de vida. Aqui eu acho interessante você ter isso no caderninho, como se fosse um resuminho mesmo, tá bom? Agora vamos começar aí, então. Quando a gente está falando nesse ciclo de vida, a gente tem que analisar a partir do gametófito dessas plantas. Então, aqui, ó, eu tenho o gametófitozinho, ok? Vou colocar aqui, então, como gametófito masculino, tá certo? Uma estrutura haploide. Esse gametófito masculino, ele acaba apresentando na sua região terminal, olha só aqui, ó, na sua região terminal, uma estrutura que nós vamos chamar aí de anterídeo, tá vendo? O que é esse anterídeo, então? É o gametanjo masculino, a estrutura que vai produzir realmente os gametas, tá bom? Então aqui, ó, gametanjo masculino e ele é haploide, certinho? Esse gametanjo masculino, que é o anterídeo, ele sofre mitoses, tá bom? Então, um processo equacional, então vai sofrer uma mitose, um processo de divisão celular onde o número de cromossomos não se altera, então ezinho de equacional, e ele vai acabar produzindo, olha só, para você ver aqui, o gametinha dele, que é flagelado. Na verdade, ele é biflagelado, tem 2 flagelos. Então, nesse caso, nós temos o anterozoide. Tá vendo? Que também é haploide, né? Veio por mitose, também acaba sendo haploide. Certinho? Aí, isso daqui é toda a parte feminina. Ó, desculpa, né? Masculina. Agora, vamos ver, então, a parte feminina. O que acaba acontecendo aqui com a parte feminina, ó? Nós temos um gametófito também. Então, aqui, ó. Gametófito feminino, haploide. Em cima desse gametófito vai crescer o arquegônio também, uma estrutura em formatinho de vaso, tá vendo? Onde tem um canal, tá vendo? Onde a gente consegue visualizar um canal e uma parte mais oval aqui, uma parte mais redondinha. Dentro dessa parte redondinha, a gente vai encontrar o gameta feminino. Então aqui, ó, nós temos para você entender, ó, o arquegônio, que é o gametanjo feminino, que é haploide, e esse gametanjo feminino, ele apresenta lá dentro dele essa única célulazinha aqui, ó, que a gente chama de oosfera, que também é haploide. Então, o que aconteceu? O gametófito feminino produziu o arquegônio feminino, né, que é o gametanjo feminino, que produziu, então, a oosfera. Logo que isso aconteceu, então agora nós temos o anterozoide produzido, que é o gameta masculino, e a oosfera também produzida, que é o gameta feminino. A reprodução ela é dependente de água, então o que acontece? Na hora que algumas gotas de água, algumas moléculas de água, elas passam entre esses 2 gametófitos, o anterozoide agora ele tem um local de nado, onde ele consegue nadar até a oosfera. Galera, o arquegônio, ele produz uma substância em contato com a água, que é uma substância química que chama,
que atrai o anterozoide. Então, o anterozoide ele vai sair do gametângio masculino, que é o anterídeo, e ele vai se locomover até a osfera, tá vendo? E ele vai entrar dentro do arquegônio, vai chegar ali dentro da osfera e pá, vai fecundar ela. Com o processo, então, de fecundação, tá? Fecundação, a gente consegue ver que dentro do arquegônio, aqui agora eu vou dar um zoom só no arquegônio, tá bom? Ó, aqui é o gametófito feminino, essa estruturazinha aqui. Aqui nós temos o arquegônio, tá? Vou simplificar aqui para ficar mais rápido. E dentro desse arquegônio agora, ó, a gente encontra então o zigoto, que é diploide. Por que dentro do arquegônio a gente encontra um zigoto? Porque o anterozoide se locomoveu através da água, entrou dentro do arquegônio e fecundou a osfera. Então, dentro desse arquegônio agora a gente vai encontrar uma estrutura diploide, chamada de zigoto. Logo depois, esse zigoto ele se desenvolve, de novo, ó, então vamos desenhar aqui. Esse zigoto ele se desenvolve em uma estrutura multicelular, tá vendo? E essa estrutura multicelular, que está ali no gametófito feminino, vai ser o que nós chamamos de embrião. Ok? Então aqui, ó, embrião diploide também. E esse embriãozinho diploide, que está dentro do arquegônio, ó, lembrando, isso daqui tudo é o arquegônio. Esse embriãozinho diploide agora, ele vai se desenvolver em cima do gametófito. Então aqui, ó, nós temos o gametófito, beleza? Ó, deixa eu anotar aqui para você, ó, gametófito, que é uma estrutura haploide. Então, em cima daquele gametófito, vai acabar se desenvolvendo uma estruturazinha que a gente chama de esporófito. Então, olha só aqui para você ver, ó, o esporófito, que vai ser uma estrutura diploide. Em cima desse esporófito, o que a gente encontra? Os esporângios. Esporângios. Estruturas também diploides. Os esporângios sofrem o processo de meiose, que é um processo reducional, e ele vai acabar liberando os esporos no ambiente. Então, aqui, ó, nós temos os esporos haploides, tá vendo? Aí, esses esporozinhos haploides, eles são eliminados no substrato, no ambiente, caem no substrato. Ao cair no substrato, esses esporos, eles germinam, formando uma estrutura mais filamentosa, uma rede de célulazinhas filamentosas, que parece mais um brotinho, que a gente chama de protonema. Então, acaba formando aqui, ó, o protonema, que é haploide, que é como se fosse um monte de célulazinhas filamentosas, meio que formando um brotinho, e esse protonema, ó, ele acaba voltando a ser um gametófito, que pode ser masculino, ou um gametófito que pode ser feminino, ok? E assim a gente finaliza, então, o ciclo de vida das briófitas. Vamos só mais uma vez para você entender, ó. O gametófito masculino, na sua porção apical, ele tem um gametângio masculino, chamado anterídeo. O anterídeo, por mitose, produz os anterozoides, que é o gameta masculino, flagelado, né? Mais precisadamente, biflagelar. Aí esse anterozoide ele vai fecundar o gametófito feminino. Como? O gametófito feminino apresenta, então, o arquegônio na sua porção superior, que é o gametângio feminino. Dentro do gametângio feminino a gente encontra a osfera, tá? Foi produzida por mitose. O que acaba acontecendo? Passou água entre os dois gametófitos, o anterozoide se locomove até o arquegônio.
Essa locomoção ela é interessante, é um movimento vegetal, chamado de quimiotactismo, onde o anterozoide se locomove até a osfera a favor de uma substância química. Então, por isso, quimiotactismo. E tactismo, né? O químio vem da substância que o arquegônio liberou. Tactismo é o nome mesmo do movimento, que a gente define como tactismo um movimento com deslocamento completo. Ou seja, o anterozoide se locomoveu completamente até a osfera. Fecundando a osfera, dentro do arquegônio nós temos um zigoto, que sofre várias mitoses e forma um embrião, também dentro do arquegônio. Dentro do arquegônio, esse embrião se desenvolve, cresce e forma um esporófito, que nasce com esporângios. Esse esporângio diploide sofre a meiose, formando os esporos, agora haploides. Os esporos, eles caem no substrato, germinam, formando uma estrutura filamentar, chamada de protonema. E esse protonema logo depois forma o gametófito masculino de novo e o gametófito feminino. Certinho? Então esse é o nosso ciclo. Por que que eu coloquei a fase de esporófito de azul? Para você ver que ela é temporária. Olha o ciclo de vida inteiro da planta. Praticamente o que dominou aí foi o gametófito. O esporófito em um curto espaço de tempo. Bem rapidinho. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso daqui é o ciclo reprodutivo de uma briófita, ok? Uma coisa para a gente finalizar aqui que eu quero que você tenha noção. Eu falei em apenas um único tipo de esporos, nada mais, só temos um tipo. Então, essas plantas, por apresentar um único tipo de esporo, você pode chamar ela também de homosporada, tá bom? Porque apresenta realmente aí um único tipo de esporo. Certinho? Agora nós iremos entrar então nas pteridófitas, plantas vasculares, as primeiras, ok? Vou limpar esse quadro e eu já venho para a gente comentar sobre esse assunto. Agora sim, a gente pode falar sobre as pteridófitas, tá bom? São os primeiros grupos aí, né, a apresentar vasos condutores. Então, normalmente a gente chama essa planta de planta vascular, tá bom? Sem sementes. Por quê? Ela apresenta os vasos condutores, mas ela não apresenta a semente, que é uma característica aí importante, tá bom? Dentro das pteridófitas, nós temos o primeiro filo, que é o filo Lycophyta, onde nós encontramos as selaginelas, tá vendo? E os licopódios, que são duas plantinhas que apresentam estruturas reprodutivas muito semelhantes a um estróbilozinho, a um conezinho. A gente vai ver que é muito semelhante como se fosse uma estrutura reprodutiva das gimnospermas. Então, são plantas bem interessantes. Não são muito cobradas em vestibular, tá? Quando cobram em vestibular, eles perguntam algo da selaginela. Porque lembra lá no ciclo de vida das briófitas, onde eu falei, elas são homosporadas, produzem um único tipo de esporo? Aqui a selaginela, não. Selaginela, ela produz dois tipos de esporos. Então, elas são as plantas heterosporadas, porque elas vão conseguir produzir os esporos masculinos e os esporos femininos. Mas aí é cobrado num vestibular um pouquinho mais complexo, tá? Porque vestibulares mais simples não costumam perguntar isso, não. Outro filo que nós temos aqui é o filo Pterofita. Dentro do filo Pterofita, nós encontramos então a samambaia, que vai ser o nosso tópico de hoje, as cavalinhas e as avencas, tá? Toda a nossa aula de pteridófita ela vai ser pautada no modelo de samambaia, certo? Vamos falar sobre as características gerais dessas plantas, né? Como que eu bato o olho e eu sei que aquilo ali é uma pteridófita. Primeiro, algumas pteridófitas são epífitas, são plantas que gostam de viver sobre outras. Olha só, aqui nós temos um tronco de uma planta e nós temos a samambaia crescendo em cima desse tronco, beleza? Então,
isso é o epifitismo, é uma relação ecológica, harmônica, onde um organismo mora sobre o outro, não trazendo prejuízos para aquele outro organismo, tá bom? É só uma relação de moradia mesmo. São plantas que, se a gente analisar, ainda são pequenas. Se eu comparar uma pteridófita com uma gimnosperma e com angiosperma, na verdade não tem nem como comparar, são muito pequenininhas. Mas agora, em comparação com as briófitas, são bem maiores. Porque as briófitas tinham o gametófito de 5 centímetros, 6 centímetros no máximo. Agora, as pteridófitas, não. Elas podem chegar até 5 metros ou até um pouquinho mais, dependendo aí do organismo, tá? Nós temos aí essas plantas com vasos condutores de seiva, são as primeiras. Então, elas que apresentam xilema e floema, tá bom? Então, a estrutura para transportar água e sais minerais, assim como glicose, certinho? Então, por isso que elas são as primeiras traqueófitas. Então, você já deve pensar, por conta disso, ela não precisa estar em ambiente úmido, ela pode estar no ambiente seco. Não. Essas plantas, elas ainda dependem da água, não para transportar substâncias, mas para a reprodução. A reprodução dela é dependente de água ainda. Então, quer dizer que uma samambaia, ela produz um anterozoide, um gameta flagelar, tá bom? Elas não apresentam semente, então por isso recebem o nome, né, de plantas vasculares sem sementes, tá? Então a semente ela é uma novidade evolutiva só para as gimnospermas. E aqui uma coisa muda. O esporófito ele é dominante e o gametófito é efêmero. Ou seja, o esporófito é a própria planta. Então, se você está analisando aqui uma samambaia, você está vendo uma samambaia, isso é o meu esporófito. O gametófito ele é pequeno. O gametófito aqui ele tem em torno de 1 centímetro. Olha que interessante, de uma briófita para uma pteridófita. A briófita, o gametófito era dominante e este gametófito, tá? Ele tinha um tamanho razoável para aquela planta. Agora, nas pteridófitas, não. O gametófito é efêmero e pequenininho. Já o esporófito, ele cresceu e ele é dominante. Ou seja, eu quero que você vá pegando isso, que ao longo da evolução dessas plantas, a gente vai tendo uma tendência evolutiva, que é a redução do gametófito, porque briófita, aliás, gimnospermas e angiospermas, o gametófito vai ser só petitinho, minúsculo. Agora, esporófito, 40, 50 metros, dependendo da planta. Então, a tendência evolutiva ao longo da evolução dessas plantas é a redução do gametófito e o desenvolvimento do esporófito. O esporófito vai se tornando maior, tá bom? Ele vai se tornando grande aí. Tranquilo? Então, aqui esporófito dominante e gametófito efêmero. Vamos analisar agora a estrutura do esporófito. Porque o esporófito, por ser diploide, ele é mais complexo. E se ele é mais complexo, ele tem coisas além aí para a gente estudar. A planta ela tem 3 órgãos base, tá? Que é o caule, a raiz e a folha. E olha só, a pteridófita, o esporófito da pteridófita apresenta tudo isso. E desenvolvido com tecidos verdadeiros. Então a gente consegue ver, por exemplo, o esporófito de uma pteridófita apresentando um caule. Esse caule chamado de rizoma, porque é um caule subterrâneo, fica embaixo da terra. Beleza? Desse caule vai partir folhas, que nós chamamos de frondes, tá certo? Então, pode ser chamada de folha ou fronde. Por que que recebe o nome de folha ou fronde? Por quê? Primeiro, folha faz fotossíntese, é um órgão laminar verde para fotossíntese. Mas a folha dessas plantas, elas apresentam esporângios, conjuntos de esporângios, que a gente chama de soros, tá vendo? Então aqui, olha só para você ver, nós temos os soros, que são essas bolinhas pretas, marrons, né, no caso. E esse soro, a gente consegue ver que dentro dele, nós temos vários esporangiozinhos, e esses esporângios servem para a produção dos esporos. Então aqui o rizoma, que é o caule subterrâneo,
aqui a folha, que também pode ser chamada de fronde, e na face inferior, ou seja, na face de dentro dessa folha, a gente encontra os soros, ou soro, que é onde a gente vai ter os esporângios, estruturas para a produção de esporos, tá certo? Isso daqui é uma folha desenvolvida, por isso você chama ela de folha ou fronde. Mas e a folha não desenvolvida? O filhotinho da folha, ele vai ser chamado de báculo, tá? Então aqui nós temos um báculo, que é uma estrutura toda enroladinha. Na hora que a folha vai desenvolver, ó, ela desabrocha, tá? Então ela acaba desabrochando aí. Lembrando que o esporófito, então, ele é uma estrutura diploide, tá certo? Então, ele é uma estrutura aí bem mais complexa. Por conta dessas plantas, então, apresentarem caules, raízes e folhas verdadeiras, como essa imagem me mostra, a gente pode chamar elas de cormófitas, né? Quem são as plantas cormófitas? São todas aquelas que apresentam caule, folha e raiz verdadeiro. Ah, mas as briófitas não são cormófitas? Não, as briófitas são talosas. Por que talosas? Porque não tem caule, não tem folha e não tem raiz verdadeira. É rizóide, cauloide, filóide, tá bom? Alguma dúvida? Espero que não, tá? Então aqui nós temos a estrutura de um esporângio. De um esporófito, né? Vamos agora falar então da estrutura do gametófito, tá? O gametófito aqui ele reduziu, ele tá pequenininho, diminuiu de tamanho, olha só, tanto que é petitinho. Tá vendo? Bem fofinho. Ele pode ser chamado também de prótalo. E esse gametófito, ele tem esse formato de coração, ó. Aqui nós temos um aumento dele em microscópio, né? Na verdade, numa lupa aqui, e você vê que ele tem esse formato de coração. Então, um formato condiforme que a gente fala. Então, os gametófitos das pteridófitas podem ser chamados de prótalos com formato condiforme, porque tem esse formatinho de coração. Muitas das vezes esse gametófito ele é monóico. O que isso quer dizer? Ele é hermafrodita. Dentro dele você encontra os dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Então esse gametófito, olha só, ele apresenta os arquegônios, que são os gametângios femininos, tá? E ele apresenta os anterídeos, que são os gametângios masculinos. O gametófito, ainda por ser muito simples, não tem caule, não tem raiz e não tem folha verdadeira aqui não. O gametófito, na verdade, ele tem rizóide. Olha só aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é os rizóides dele. O gametófito ele é uma estrutura pequena, nesse caso, aqui ele tem em torno de 1 centímetro, e ele cresce paralelo ao solo, tá? Você não vê filoide, você não vê cauloide, você vê uma estrutura laminar em formato de coração, fixo ao solo por conta desses rizóides, mas com uma folha em formato de coração. O que acontece aqui para você entender? Esses gametângios, né, tanto o anterídeo quanto o arquegônio, eles estão paralelos ao solo, mas eles estão na região inferior desse gametófito, não na superior, na inferior. Porque olha tanto que é perfeita essa adaptação. Na hora que a água passa, a água costuma passar mais na região inferior. Ela pega os anterozoides de um gametófito e leva para o outro. Por isso que eu falei, ainda vivem, né? Cadê aquele tópico? Ó, ainda vivem em ambientes úmidos. Por conta dos vasos condutores? Nunca na vida. Por conta da reprodução. Porque aqui nós temos ainda uma reprodução dependente de água, tá bom? Uma reprodução ainda dependente de água. Certo? Então, ok, tranquilo. Eu espero que você tenha entendido essa parte. O nosso próximo tópico vai ser, então, a reprodução dessas plantas, tá bom? Então, eu vou deixar para o tópico 3 da nossa aula de botânica. E eu espero você lá. Até mais!